Aleluias. Como é bom podermos adorar a Deus na beleza da tua santidade. Louvamos os céus, porque temos motivo para agradecermos a Deus. Nós temos vida e vida em abundância. Nós temos paz que excede todo entendimento humano. Nós temos a mente de Cristo, por isso pensamos igual Ele. Nós temos a nova natureza que Cristo nos forneceu através da salvação. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos o fruto do Espírito que faz com que em meio a todas essas adversidades nós tenhamos paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. É com grande prazer que nós vamos continuar adorando a Deus nesse culto de adoração ao Senhor, tributando a Ele ações de graça, tributando a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno de ser adorado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz a todos. É um privilégio imenso podermos entrar na sua casa hoje para trazer uma palavra de vida, de esperança ao seu coração. Eu estou aqui no templo sede da Igreja Sarando Nações. O templo está vazio, mas como eu disse semana passada, a igreja está cheia. Você está cheio da glória de Deus. Amém? E eu quero continuar com uma série de mensagens que nós estamos estudando esses domingos, falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, se você puder, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 25, leiamos até o verso de número 30, Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 25 ao versículo de número 30. Eu quero desejar a paz do Senhor a você que está me ouvindo, dizer que eu estou com muita saudade das ovelhas aqui da Sarando Nações. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo em toda São Paulo, no Brasil e fora do mundo. Que você também seja edificado por Deus aonde você estiver. Você pode ter certeza que talvez você não esteja aqui comigo de corpo presente, mas eu estou com você aí onde você estiver. Amém? A Bíblia diz que chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores adorariam um Pai em espírito e em verdade. E esse tempo chegou. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, seja no templo, seja no monte, seja na igreja, seja na sua casa. Nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, tá bom? Eu desejo a paz e a graça de Deus para a sua vida. Se você está com a sua Bíblia aberta ou com o aplicativo de smartphone aberto, abra aí em Filipenses capítulo 2, versículo de número 25. Hoje eu quero falar sobre Epafrodito, companheiro de muitas lutas. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 25. Nós vamos ler até o verso de número 30. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas graças a Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no nome do Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Graças a Deus. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e como todos nós sabemos, Paulo estava preso há mais de 2 anos,
encarcerado, estava vivendo um momento de muita luta existencial, de muita tristeza pessoal. E mesmo diante de tudo isso, Paulo, ele vai escrever uma carta à igreja de Filipenses, aos Filipenses. Paulo está cerceado de sua liberdade. O maior pregador do evangelho agora está vivendo à margem da existência humana, sem condições de trabalho, porque ele estava preso. Paulo vai começar a passar algumas necessidades, algumas privações. Paulo está abandonado, aprisionado, e ele vai começar a sentir necessidades básicas. Segundo Maslow, todo ser humano precisa de necessidades básicas para sobreviver, como por exemplo, segurança, como por exemplo, amor, pertencimento, empatia, altruísmo, autoestima, capacidade cognitiva, autorrealização. Paulo está preso e ele está precisando de socorro, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de cuidados pessoais. Então a igreja onde ele era pastor se reuniu entre os irmãos viram a necessidade de Paulo, e eles se reuniram como o corpo de Cristo, e levantaram uma grande oferta financeira para enviar para Paulo. Se você ler Filipenses 4, versículo de número 18, você vai ver que Paulo recebe uma grande e generosa oferta que veio da igreja de Filipos. E quem ficou responsável em levar essa oferta até Paulo, lá em Roma, foi o irmão Epafrodito. Epafrodito, ele recebe uma ordem, uma missão: ir até Roma e levar uma grande oferta para socorrer Paulo em suas necessidades. Epafrodito, ele foi o responsável por levar a oferta para Paulo. Ele foi o responsável por socorrer Paulo. Ele foi o responsável por enfrentar uma viagem de 1000 quilômetros para levar uma oferta para que Paulo pudesse suprir as suas necessidades básicas. Sabe, querido, independente de qualquer coisa que nós estamos passando no Brasil, diante dessa crise avassaladora, nevrálgica que nós estamos enfrentando no Brasil, eu quero dizer para você que a igreja não vai parar. Eu quero dizer para você que a obra de Deus não vai retroceder. Eu quero dizer para você que Faraó não parou a igreja, que Nabucodonosor não parou a igreja, que Herodes não parou a igreja, que Nero não parou a igreja, que coronavírus não parará a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão se levantar como Epafrodito, vão socorrer a obra de Deus, vão estender a mão àqueles que necessitam, mesmo correndo risco de vida, mesmo colocando a sua vida em perigo, mesmo estando diante da mais dura adversidade. Epafrodito aceitou o chamado de levar a oferta para Paulo. Sabe o que é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para te dar: a igreja não vai parar, a igreja não vai retroceder. Enquanto estiver irmãos orando, enquanto estiver irmãos ofertando, enquanto estiver irmãos amando uns aos outros, enquanto estiver gente intercedendo, levantando as mãos sem ira e sem contenda, a igreja vai continuar. E essa palavra é para nós. Diante do que está acontecendo, todo mundo amedrontado, sem saber para onde ir, sem saber o que ouvir. Muitas pessoas estão enclausuladas dentro da sua casa, totalmente sem expectativa do amanhã. Essa história vai nos contar que houve um homem que não teve medo do amanhã, não teve medo do que ia acontecer com ele. Ele priorizou a obra de Deus. Ninguém vai parar uma igreja generosa. Ninguém vai parar uma igreja generosa. Deus mandou socorro para Paulo lá na prisão em Roma. E eu quero liberar uma palavra para você e a sua casa. Deus também vai enviar socorro para a sua casa. Deus também vai enviar socorro diante dessa necessidade que você está passando. Deus enviará o seu socorro bem presente na angústia
diante de todos esses fatos que está acontecendo na nação. Descansa seu coração. Deus enviou socorro a Paulo. Deus enviou mantimento a Paulo. Deus enviou uma oferta a Paulo. Quando a gente se une em um só coração, nós se tornamos generosos. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 11, 25: o generoso sempre prospera. O generoso, ele sempre compartilha, além de coisas, ele compartilha o que ele é. Quem oferece ajuda ao necessitado, diz Provérbios 11, 25, conforto receberá, porque você dá e recebe, você compartilha e recebe, você abre mão e recebe. Então, isso é impressionante, porque Epafrodito, ele recolhe a oferta com os irmãos, e ele vai até Roma levar essa oferta para Paulo. Vamos entender melhor. Os deuses eram adorados pelos romanos, e Afrodite era uma mulher muito cultuada no meio desse povo. E foi nesse cenário que Afrodite se desenvolve e Epafrodito nasce. Foi no meio desse cenário de idolatria, foi no meio desse cenário de oferenda a outros deuses, que Epafrodito nasceu. Ele nasceu em uma família muito rica. Então eu paro para pensar que quando seu pai e a sua mãe receberam ele em vida, logo ofereceram ele a Afrodite, porque o seu nome significa amado de Afrodite. Então ele cresceu dentro de um cenário. Talvez os seus pais eram devotos a Afrodite. Ele nasceu em meio a uma idolatria. Quem era Afrodite? Era a deusa do amor, era a deusa da beleza, era a deusa da sexualidade. Ela era conhecida como a protetora das prostitutas. Foi nesse cenário que Epafrodito nasceu, no meio desse culto pagão, no meio desse ambiente de idolatria. Deus vai escolher Epafrodito para salvá-lo, para levantá-lo e para usá-lo com poder e com autoridade. Ele nasceu nesse ambiente, e talvez você nasceu em um ambiente, só que o ambiente não tem poder para deformar quem você é. Você pode mudar o ambiente que você nasceu, você pode inverter o jogo desse ambiente que você está. Assim como Epafrodito, alguns nasceram em um ambiente que não queriam nascer, nasceram em um lar que não queriam nascer, fazem parte de uma família que não queriam participar. Mas é nesse momento que você tem que entender o chamado de Deus na sua vida. É nesse momento que você precisa entender que haverá um chamado de Deus para a sua vida, porque no meio desse cenário de idolatria, Epafrodito tem um encontro com Deus. Ele se encontra com Deus, e ele começa a aprender, a ver, a deslumbrar o senhorio de Jesus. Ele começa a deslumbrar sobre as palavras de Deus. Ele começa a crescer, a alimentar a sua fé. E um homem que um dia foi oferecido a Afrodite, hoje ele está sendo oferecido ao Deus de Israel Todo-Poderoso. Eu quero dizer para alguém aqui, queridos, que Deus transformou Epafrodito para depois usá-lo como uma ferramenta nas mãos dele. Precisamos voltar a acreditar nesse evangelho que transforma as pessoas. Nós precisamos voltar a acreditar que o evangelho não é somente a salvação para aqueles que estão sentados com a Bíblia debaixo do braço. Muita gente pensa que o evangelho é para os santinhos, para os engravatados, para quem usa saia longa, para quem se veste com os apetrechos da religião. Não, amados, Jesus, ele enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê e não pereçam, mas tenham vida e vida em abundância. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Olha o que Paulo diz: o evangelho é poder de Deus para a salvação do perdido. Sabe o que eu entendo aqui? O evangelho é para salvar o maconheiro, o evangelho é para salvar a prostituta, o evangelho é para salvar o desviado, o evangelho é para salvar o teu pai, a tua mãe, a tua casa. O evangelho, ele é para aqueles que são da pá virada. Irmão, chegou o tempo da igreja se levantar, é para se levantar no meio do caos e pregar o evangelho do Senhor Jesus, porque é poder de Deus.
É poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas é para todos. Do que adianta nós conhecermos a palavra de Deus, quando é para colocarmos esse poder em ação, nós se acovardamos. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deixou enclausulado dentro dessa masmorra existencial. Não é hora de se esconder, irmãos. É hora de usar os veículos sociais, o telefone, os seus joelhos, para que as pessoas conheçam o poder de Deus que habita na tua vida, na tua casa. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos. Aí alguém do outro lado vai pensar assim: bispo, é porque você não conhece meu marido. Meu marido é uma pessoa boa, mas ele é duro de coração demais. Ele é trabalhador, ele é esforçado, mas olha, quando o assunto é as coisas de Deus, ele sempre vai postergando, ele sempre deixa para amanhã. Ele é uma pessoa boa, é um bom pai, ele não deixa faltar nada em casa, mas olha, quando o assunto é Deus, ele deixa as coisas em segundo plano. Esse teu marido aí, Deus vai trazer ele no altar de Deus, chorando em lágrimas para servir o Senhor. Alguém pode dizer assim: bispo, é porque você não conhece meu filho. O menino é inteligente, é reeducado, é bondoso, mas ele está andando com as más companhias aí. Ele está andando com a galera da barra pesada. Bispo, eu não sei não, do jeito que está o mundo. O Deus vai trazer teu filho e vai colocar ele no altar de Deus, para ser um adorador, para ser um profeta na casa do Senhor. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. Alguém vai dizer: bispo, você não conhece a minha filha. Ela é uma menina boa, mas ela está andando com as companhias aí, bispo. Eu estou muito preocupado com ela. É essa pessoa, é a tua filha, que Deus vai entrar com salvação, para trazê-la para o altar de Deus e usá-la como uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Por quê? Porque Deus gosta disso, de salvar aqueles que estão deixados de lado. Deus gosta disso, de resgatar o homem que se perdeu no lamaçal do pecado. É como o filho pródigo que retornou para a casa do pai, quando ele caiu em si. Talvez seja a hora do Brasil cair em si. Talvez seja a hora de nós cairmos em si e percebemos que o dinheiro não é tudo. Percebermos que a economia, ela pode despencar do dia para a noite. Percebermos que o que mais importa não é ter coisas. Porque olha o que está acontecendo, irmão. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você está precavido por um tempo, mas você não sabe se a doença vai acometer você e te levar. Sabe qual que é a nossa segurança? É confiar no poder do evangelho. A nossa confiança é depositar a nossa esperança no poder de Deus. É isso que você tem que pensar. Porque o evangelho, ele muda pessoas, ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas. E Epafrodito, ele foi transformado por Deus para poder transformar as pessoas que estavam à sua volta. Então ele cresce em Deus. É tempo de crescermos em Deus. É tempo de se unirmos. Não é tempo de ser igreja sozinho. Não tente ser igreja sozinho nesse momento. É tempo de sermos igrejas unidos, ajuntados, conectados. É tempo de estarmos sendo transformados para transformar. Porque uma hora isso vai passar. E quando isso passar, as pessoas vão vir correndo para a presença de Deus. E ela precisa encontrar pessoas transformadas, que diante da crise não teve medo de entregar sua vida pelo amor ao evangelho, que diante da crise não teve medo de colocar sua cara nas redes sociais para trazer vida e esperança. É no meio de tudo isso que Deus vai começar a salvar o perdido. Eu quero liberar uma palavra aí para você que está me ouvindo. Talvez alguém na sua casa ainda não se converteu a Jesus. Esse será o momento que Deus vai trazer esse aí da sua casa para o altar de Deus. Deus não vai pescar com isca, Deus vai trazer uma enxurrada de salvação. Deus vai trazer pessoas para casa dele, que essa casa somos nós somos a morada de Deus. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Porque casamentos serão afetados nessa noite. Eu falava com a bispa Luana e eu disse a ela: grave um vídeo, oriente as mulheres, porque a Bíblia só tem dois tipos de mulheres, a sábia e a tola.
Eu disse a ela: grave um vídeo falando sobre as mulheres sábias, porque nesse período de quarentena as mulheres estarão em casa, provavelmente os homens também estarão em casa. E é nesse momento que a mente do homem entra em evolução, porque ele vai pensar: como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a conta de água, de luz? Como é que eu vou fazer a compra do mês? Como é que eu vou suprir minha casa? Ele está desesperado. E aí entra a mulher sábia, colocando a mão no marido e dizendo: marido, eu confio em você, eu confio em nosso Deus, nós vamos orar, Deus vai mudar essa situação. Vai entrar a intercessão da mulher sábia, que vai levantar as mãos e vai dizer: olha, a minha casa está protegida por Deus. Não vai entrar em conflito, em colapso, em litígio, mas vai levantar o marido. Você está me ouvindo aí? Levante o teu marido. Esposo, levante a tua esposa. Filhos, levante os seus pais, porque isso vai passar. Isso com certeza vai passar. Casamentos serão afetados nessa noite. Ah, bispo, meu casamento está quebrando. Deus vai transformar teu casamento, e você vai ser um referencial de família para muitas e muitas pessoas. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Então Epafrodito nasceu em um contexto terrível, em um ambiente terrível, mas ele se converteu a Jesus, e ele foi congregar com os irmãos em Filipos, e ele se tornou um homem de tanta confiança, porque confiança hoje é difícil você encontrar confiança em alguém, mas Epafrodito foi um homem de tanta confiança, que a igreja se reuniu para mandar uma oferta para Paulo. Sabe quem levou essa oferta para Paulo? Epafrodito. Então ele serviu a sua igreja local. É tempo de você servir, irmãos. É tempo de você se juntar. É tempo de você colocar a tua mão nessa obra transcendente que é a obra de Deus. É tempo de você ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. É tempo de você usar suas redes sociais para pregar Cristo e o seu poder. É tempo de você encorajar os seus familiares que não são cristãos. Encoraje-os, levando a palavra de vida e de fé. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você está seguro em uma rocha inabalável. Eu disse para minha esposa: agora nós vamos saber quem edificou a casa sobre a rocha e quem edificou a casa sobre a areia. Nós saberemos agora quem edificou sobre a rocha, porque a Bíblia diz que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. Vai soprar vento, vai soprar rios, vai cair tempestades, mas a casa sobre a rocha não será abalada. É nesse momento que nós vamos mostrar que a nossa confiança está em Deus, e nós não seremos abalados. Você não pode ficar sentado aí com o braço cruzado, dizendo: é agora, Deus, que vai acontecer. Não, você tem que levantar a sua cabeça e entender que dias melhores virão. Você tem que entender que não vai ser a primeira pandemia e nem a última pandemia, como aconteceu muitas outras pandemias no século passado. A peste negra, a tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas no século passado. Como a AIDS, que matou 22 milhões de pessoas até o ano de 81. Não vai ser a primeira nem a última. Porque Deus não nos imuniza de dores. Deus não nos imuniza de sofrimento. Deus não nos imuniza de tristezas. Mas Ele sempre fez uma promessa: qual? Vida após a morte. Se nós morremos em Cristo, com Cristo nós reinaremos. Quer uma segurança? Se apega em Jesus. Se apega como você nunca se apegou em Jesus, e tenha certeza que você não vai ficar sentado quando isso passar. Você vai se envolver na obra de Deus, você vai mergulhar na obra de Deus, você vai se achegar para o fogo, porque ele arde continuamente sobre o altar, e você vai se envolver como Epafrodito se envolveu. Ele não teve medo de arriscar sua vida para levar a oferta para Paulo. Deus está convidando e convocando a nação brasileira para orar. Nós não podemos ter medo. Um homem corajoso, de confiança. E Paulo vai tecer alguns elogios aqui para Epafrodito. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que Paulo faz alguns elogios a Epafrodito. Isso aqui é incrível. Porque Paulo usa 5 versículos para falar de Timóteo,
5 versículos para falar de Epafrodito e 1 versículo para falar dele. Talvez porque sabia o que o proverbiano escreveu. Deixe que a outra boca te louve, não a sua. Ele vai tecer uma série de elogios. Você pode abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver tantos elogios sendo tecidos assim em relação a alguém. Mas Paulo vai tecer uma lista de elogios em relação a Epafrodito. Sabe o que Paulo vai dizer? Epafrodito era meu irmão, meu cooperador e meu companheiro de luta. Ele vai dizer meu irmão, por quê? Porque nós somos filho do mesmo pai. Nós temos um elo familiar. Ele é meu irmão. Nós temos comunhão, nós temos koinonia. Às vezes, a gente não tem com quem conversar. A gente não tem ninguém para ligar e desabafar. A gente não tem pessoas pela qual a gente possa confiar. Mas Deus vai colocar irmãos no seu caminho para você poder abrir o teu coração, para você poder esvaziar essas tristezas existenciais. Deus vai colocar gente do seu lado para fortalecer tua fé, para fortalecer tua caminhada, para fortalecer tua esperança. Deus vai levantar verdadeiros irmãos para andar com você no meio desse caos emocional que você está vivendo. Paulo diz: Epafrodito, meu irmão. Que coisa linda quando temos irmãos na fé, irmãos que nos amam de verdade. E ele diz: ele também é o meu cooperador, ou seja, ele me ajuda, ele me incentiva. Ele não faz só o que é mandado, ele excede a justiça dos escribas e fariseus, ele faz além, ele passa dos seus limites quando o assunto é serviço. É horrível, irmãos, quando você se relaciona com pessoas que só faz o que manda. Paulo diz: Epafrodito, ele faz além do que é pedido. Ele é meu cooperador, ele coopera junto. Ele está perto. E talvez o elogio mais lindo que ele faça, além de meu irmão, meu cooperador, Paulo vai dizer: ele é o meu companheiro de luta. Bem-vindo. Porque a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um tapete aveludado onde nós trafegamos sobre ele com uma bolha antidor que envolve a gente e a gente não vai sofrer nenhum tipo de adversidade. Bem-vindo ao Evangelho do Senhor Jesus. Bem-vindo, porque Evangelho é um campo de guerra. E Paulo diz: olha, no meio de tudo isso que eu estou enfrentando, de cadeias, açoites, naufrágio, perseguição, pedradas, olha aqui, eu encontrei um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas. Tem gente que é nosso amigo só na balada. Tem gente que é seu amigo só quando a mesa está farta, o bolso está cheio, o churrasco está sendo feito. Tem gente que é só amigo de festa, de banquete, de alegria, de sorriso. Poucos são os amigos, que são companheiros de luta. Poucos são aqueles que estão ao nosso lado nas adversidades. E eu quero pedir a Deus que coloque ao seu lado nesse momento companheiros de luta, para dividir a carga com você, para dividir o fardo com você, para dividir essa agonia que pulsa no seu peito aí. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar irmãos, cooperadores e companheiros de luta para estar ao seu lado. Aleluias! Epafrodito é companheiro de lutas, é companheiro de adversidade, é companheiro de tribulação. Só que quando ele vai levar a oferta, e ele olha Paulo preso, ele olha Paulo sem os alimentos básicos para a sobrevivência, talvez ele olha Paulo algemado, o estado físico cansado, porque Paulo diz que ele passou fome, teve abundância, ele passou frio, ele teve fartura, ele tem um misto de coisas. Eu acredito que nesse momento Paulo estava vivendo uma escassez violenta. Quando Epafrodito chega em Roma e ele olha Paulo, ele fica horrorizado. Ele diz: Paulo, eu quero ficar com você aqui, eu quero te assistir nesse momento, eu quero cooperar com você nesse momento. E Epafrodito fica com Paulo.
ele não somente leva uma oferta financeira, porque ele é generoso, e a igreja de Filipe é generosa, é unida no sentido de socorrer alguém, mas Epafrodito fica com Paulo por um tempo. Só que, olha como é, parece coincidência, mas não é. Para você que está acompanhando aqui as pregações, você sabe que a gente está no versículo por versículo. E olha que coincidência, quando Epafrodito chega em Roma, estava tendo uma pandemia na cidade. Era uma febre chamada febre romana, que estava pegando em muitas pessoas e levando essas pessoas a óbito. Quando Epafrodito sai de Filipos, ele já sai consciente que Roma está vivendo pandemia. Ele vai rodar 1000 quilômetros, sabendo que em Roma tem uma febre que está matando muita gente. Ele sai de Roma sabendo que, ele sai de Filipos sabendo que em Roma muita gente está pegando essa febre e morrendo, mas mesmo assim ele diz, vou lá. Ele não tem medo. Mesmo assim, ele vai lá e ele vai levar a oferta para Paulo. Quando ele chega lá, irmãos, ele vai abraçar Paulo, vai levar a oferta para Paulo, só que aí acontece o seguinte, Paulo vai descrever no versículo 23, que Epafrodito começou a sentir saudade dos irmãos de Filipos, porque um pastor de verdade, ele sente saudade das ovelhas, ele não sente saudade do dinheiro das ovelhas, ele sente saudade da ovelha. Um pastor de verdade, ele não está preocupado com os bens da ovelha, mas com o bem da ovelha. Por isso essa guerra desnecessária de nós pastores, se abre igreja, se fecha igreja, se deixa ela aberta, se deixa ela fechada, isso não vem ao caso agora. Preocupe-se com o bem-estar da sua ovelha, em cuidar da sua ovelha, em zelar pela sua ovelha, porque você vai dar conta diante de Deus por ela. Irmãos, escuta aqui, se tem algum pastor me ouvindo agora, se a obra que você está construindo está firmada sobre ouro, pedra preciosa e prata, ela vai sobreviver ao fogo, mas se tiver sendo edificada sobre feno, sobre madeira e sobre madeira, ela não vai resistir. Deus é quem sustenta a obra do Senhor. Deus envia pessoas do mundo inteiro para sustentar a obra dele, e eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus também vai liberar socorro na tua vida. Não tenha medo, confia, porque o dono da igreja é Deus. Não sou eu, não é você, é Deus que é o dono da igreja. Um pastor de verdade, ele sente saudade das ovelhas. Irmãos, eu estou em casa, orando a Deus para isso passar, porque eu tenho saudade de você que é minha ovelha. Pastor, como é que a igreja vai sobreviver? Porque tem aluguel para pagar, tem luz para pagar, tem água para pagar, teve um aumento significativo esse mês no aluguel. Como é que nós vamos fazer, irmãos? No meio dessa multidão que está me ouvindo aí, tem muito Epafrodito, dizendo, a obra de Deus, enquanto eu existir, não vai perecer. Enquanto eu tiver fôlego de vida, joelho dobrado e mantimento, a obra de Deus não vai perecer. Não vai perecer. Porque quem sustenta essa obra é Deus. E quando ele chega, ele fica com saudade da igreja. Ele fica angustiado. Porque ficaram sabendo que quando ele chega na cidade, ele fica doente. É isso que você ouviu mesmo. Quando ele chega em Roma, ele fica doente. Isso aqui talvez seja a maior explicação para todos nós. Porque a gente pensa assim, eu sirvo a Deus e eu não vou ficar doente. Nem sempre. Eu sirvo a Deus e eu não vou ser acometido de nenhuma enfermidade. Nem sempre. Olha o versículo 27. De fato, ficou doente e quase morreu. Então Epafrodito, quando chega em Roma, ele assiste Paulo na cadeia e ele fica doente em Roma. Paulo está dizendo, ele quase morreu. A Bíblia diz que ele ficou doente quase até a morte. Quase morreu. Quase partiu. Quase deixou de existir. Por que não deixou de existir, pastor?
Porque ele era um servo de Deus. Porque ele estava envolvido nas coisas de Deus. É aquela coisa, você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você cuida da obra de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você abraça a obra de Deus e Deus abraça as suas coisas. O texto vai dizer que ele quase morreu. Mas o texto vai dizer também, mas Deus teve misericórdia dele. Um servo de Deus pode ficar doente. O servo de Deus não está imune a essa pandemia, não está imune a uma enfermidade, a um câncer, a uma diabetes, não está imune a um AVC, a um infarto. Um servo de Deus não está imune a nada disso. Está provado aqui, Epafrodito, generoso, servo de Deus, ficou doente. Qual é a diferença? Havia um Deus sobre ele, que não deixou que ele morresse. Aleluia. Havia um Deus sobre ele que não deixou que ele morresse. Mesmo ele fazendo a obra de Deus, ele adoeceu. Mesmo ele fazendo a obra de Deus, ele começou a sofrer. Então Epafrodito, mesmo sendo servo de Deus, ele é vítima da enfermidade. Só que o texto coloca uma vírgula, mas Deus teve compaixão dele. Talvez você está aí me ouvindo, está enfermo. Se esse vídeo chegar nos ouvidos de alguém que está enfermo, olha aqui, Deus vai se compadecer de você. Deus vai se compadecer de você. O texto diz que ele quase morreu. Teu casamento quase acabou. Teus filhos quase morreram de overdose. Você quase foi mandado embora. Você quase desceu à sepultura. Você quase entrou em depressão. Você quase tirou sua vida. Você quase perdeu a esperança. Você quase saiu da sua casa. Você quase pediu divórcio. Você quase, mas Deus olhou do céu e disse: ele não, eu vou ter misericórdia dele, vou guardá-lo para a glória de Deus. Deus está entrando hoje na tua casa, meu irmão, com providência. Deus está entrando hoje no seu lar com providência. Deus está entrando aí na sua empresa hoje com providência. Deus está entrando na sua vida com providência. Quase morreu, mas Deus teve misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós não sermos consumidos. Põe a mão no seu coração, onde você estiver. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela vai se renovar dia a dia. Você vai ver, você viverá para contar o que aconteceu nesses últimos meses para os teus filhos e para os teus netos. Nós quase perecemos, nós quase afundamos, nós quase morremos, mas Deus entrou com intervenção divina. Se prepara, irmão, estou sentindo uma presença de Deus aqui na igreja. Se prepara, porque Deus entrará com provisão divina na tua casa. Deus entrará com provisão divina no meio dessa crise. Deus entrará com provisão divina no meio dos seus filhos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Epafrodito ficou doente, mesmo sendo servo de Deus. O texto não para por aí, diz que Epafrodito também ficou angustiado. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas sofrendo de medo. O irmão me mandou um áudio chorando, dizendo: o que vai ser da minha vida? E eu disse para ela: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não é só você que está sentindo angústia, medo, incerteza. Jesus também subiu para o monte com Pedro, Tiago e João. E ele disse: amigos, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele diz: amigos, intercedam, porque a minha alma está angustiada e aflita até a morte. Se Jesus
sendo filho de Deus, o unigênito do Pai, ficou angustiado e chorou e sentiu medo e teve pavor. Imagina aí você que somos meros mortais. Se Deus não poupou o seu filho, vai poupar a gente? Mas ele não desistiu da cruz dele, ele foi até o final. Ele foi até o final. Existem coisas que estavam quase morrendo na sua vida. Talvez você está aí dizendo: bispo, eu estou quase morrendo nessa área aqui. Talvez você está quase morrendo espiritualmente. Talvez a sua vida financeira está quase morrendo. Talvez seu casamento está quase morrendo. Talvez o relacionamento com os teus filhos está quase morrendo. Mas Deus vai se compadecer ao teu favor. Deus está se compadecendo da sua situação, da sua crise, da sua família, porque Deus, Ele é perdoador de pecados. Salmo 103, versículo 3, é Ele quem perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. É Ele quem perdoa todos os pecados. É um momento bom para você colocar sua casa em ordem. É um momento bom para você arrumar a tua família, porque Deus perdoa pecado e sara toda a nossa enfermidade. Deus está cuidando da sua casa. Na autoridade de Deus, para dizer para você: Deus está cuidando da sua casa. Você vai experimentar o favor de Deus na sua vida. Você está preparado, irmão? Você está preparado para experimentar o favor de Deus na sua vida? Ô bispo, o que eu vou fazer agora? Você vai confiar. Aquele que lança semente chorando, lançando lágrimas de semente, ele também vai colher os seus feixes de alegria. Quais são as lutas que você tem enfrentado, que está te levando a quase morrer? Paulo pega Epafrodito e diz: Epafrodito, volta para Filipos. Mas aí ele escreve uma carta dizendo o seguinte: igreja de Filipenses, eu peço que vocês recebam Epafrodito e honrem esse homem. Olha que coisa linda, meu irmão. Acompanhe o verso 30 aí. Porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Paulo vai escrever a carta dizendo: gente, quando ele chegar aí em Filipos, honrem a vida dele, porque ele colocou a sua vida em risco por amor à causa de Cristo. Aonde estão as pessoas? Aonde estão as ovelhas desse aprisco, que vão colocar a sua vida em risco? Eu não estou dizendo você sair para a rua, não. Eu estou falando para você colocar a tua vida no altar, porque um joelho dobrado é mais poderoso que qualquer coisa nesse mundo. Aonde estão os servos e as servas de Deus que vão colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa usá-lo poderosamente? Paulo está dizendo: recebe esse homem em honra, porque ele colocou a sua vida, ele quase morreu por causa de Cristo, ele arriscou a sua vida para suprir a necessidade que vocês não me podiam dar. Sabe por que Paulo mandou Epafrodito voltar? Porque ele era muito especial para a igreja. Quem é você quando você chega num lugar? Alguém especial? Ou é alguém que torna um ambiente pesado, carregado? Tem gente que chega no lugar, o ambiente fica carregado. Tem gente que chega no lugar e vem uma paz que excede todo o entendimento humano. Irmãos, eu termino. A gente está vivendo um tempo de peso gigantesco, de oração contrária, de manipulação do governo, de escassez. A gente está vivendo de fato uma época de crise, mas a Bíblia nos garante o favor de Deus. Amém? Eu quero saber quantos de vocês que estão me ouvindo aí estão dispostos a morrerem pela igreja do Senhor, a entregarem a sua vida como oferta viva no altar de Deus.
Quantos de vocês estão dispostos a, nesse momento de crise, juntar a tua família e dizer: olha, nós vamos esperar dias melhores, e quando isso tudo passar, eu vou ser o maior propagador do evangelho que o meu bairro já teve, eu vou ser o maior propagador do evangelho que o país já teve, eu vou ser a maior propagadora das boas novas de Cristo que o mundo já teve, eu vou dar minha vida em amor a essa causa. Talvez você aí sentado no seu sofá, você está vendo a importância de congregar juntos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu quero orar com você. Quero pedir para Deus levantar irmãos, cooperadores e companheiros de luta para andar ao seu lado. Eu quero ministrar que Deus vai entrar com favor na sua casa. Quase morreu, o favor entrou no quase. Eu quero ministrar que quando tudo isso passar, nós vamos se reunir para cantarmos o hino da vitória e dizer que até aqui o Senhor foi bom, sempre bom, bom em todo tempo. Feche os seus olhos onde você estiver. Deus, santo amor de Deus.